Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda. Esse é o quadro Clareza Teológica, com o nome de Os Símbolos do Natal: História, Cultura e Teologia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que todo mundo vê, mas poucos realmente entendem, que são os símbolos do Natal: a árvore, a neve, as luzes, o Papai Noel. E eu tenho uma pergunta para deixar aqui. Será que isso tudo é bíblico? Será que tem algum problema? Ou será que são apenas elementos culturais que a história foi costurando ao redor da data? Então, hoje eu quero explicar tudo isso com clareza, sem demonizar nada e sem criar polêmica. Uma coisa difícil, né? Não criar polêmica hoje em dia. Mas eu quero olhar para essa questão com o meu olhar de historiador, com o olhar de teólogo e com o coração da fé cristã. Bom, para começar, é importante lembrar uma coisa bem simples. A Bíblia não descreve como celebrar o Natal, ela anuncia o nascimento do Messias. Os detalhes culturais vieram depois, com o passar dos séculos. Então, eu vou falar de item a item aqui, desses símbolos que permeiam o Natal. Vamos começar pela famosa neve, que não temos aqui no Brasil, ou com alguma raridade lá no sul do país. Então vamos lá, é algo muito distante. Para quem mora nessa zona tropical e subtropical, raramente vê neve. Então a maior parte do Brasil e essa faixa não tem neve. Por que então a neve aparece em praticamente toda iconografia natalina? A resposta é histórica e não teológica. O cristianismo se espalhou pelo hemisfério norte e muitas das primeiras celebrações públicas do Natal aconteciam em dezembro, durante o inverno europeu, que está ali ao norte. A cultura desses povos acabou moldando a estética do Natal. Neve, frio, lareiras, luzes nas janelas, tudo isso veio do contexto deles. Então, a neve não tem um significado religioso em si, algo místico. Ela representa o ambiente em que muitos cristãos viveram suas primeiras tradições natalinas, lá atrás, muitos anos atrás. E está tudo bem. Como aquela bola de Natal que você balança e tem a neve caindo assim, né? Eu lembro, muitos anos atrás, na casa da minha mãe tinha uma. Esses símbolos não ferem a fé. Eles apenas mostram que o cristianismo atravessa culturas. Agora, talvez o símbolo mais famoso, mais falado, a árvore de Natal. Muita gente pergunta: essa árvore tem origem pagã? Será que ela tem origem pagã? E a resposta é complexa. Por isso mesmo, é bonita de entender. Povos antigos realmente viam árvores verdes no inverno como um sinal de esperança. Você tem lá aquele campo vasto, branco, de neve, sem vida. E aí você tem uma árvore verde, vida. É o olhar cultural. Mas o uso específico da árvore como símbolo cristão surge na Europa medieval. Alguns apontam para a tradição do paraíso, em peças teatrais medievais que que contavam a história de Adão e Eva usando uma árvore cheia de frutas. Outros lembram Martim Lutero, que, segundo a tradição, teria colocado velas em uma árvore para simbolizar que Cristo é a luz do mundo. Ou seja, mesmo que existam elementos culturais anteriores, não religiosos,
a teologia cristã ressignificou a árvore. Ela entrou no simbolismo cristão. A árvore de Natal, no contexto cristão ao qual nós vivemos, aponta para a vida, para a renovação, para a luz e para a esperança. E as famosas bolinhas das árvores, os enfeites nas árvores, por que penduramos isso nelas? No início eram frutas, como eu disse antes, geralmente maçãs, representando o jardim da criação nas peças medievais. Lá na Idade Média, quando eles faziam teatros representando o paraíso, a criação de Adão e Eva e tal. Com o tempo, surgiram as esferas de vidro e depois os enfeites modernos. Você vê que há uma transição, há um caminho aí, frutas, depois as esferas de vidro, plástico depois, e agora os enfeites modernos aí. Não existe dogma nenhum nisso. Não existe poder espiritual nenhum nisso. É apenas um costume que foi se transformando ao longo dos séculos. Foi caminhando, a nossa cultura vai caminhando, vai se adaptando. E a gente percebe isso claramente. Então, os enfeites, para nós cristãos, podem lembrar algo simples. Deus entrou na história humana e adornou o mundo com graça. É uma boa perspectiva. Agora chegamos ao personagem que mais gera dúvidas. Aí alguém vai dizer assim, mas professor Alexandre, e o Papai Noel? É bíblico? É errado? É pecado? Então nós vamos com calma, vamos dizer assim, historicamente, o Papai Noel é, na verdade, uma figura inspirada em São Nicolau, que era um bispo cristão lá do século IV depois de Cristo. Era medieval. Ele era conhecido por sua generosidade, especialmente por ajudar famílias pobres, sem pedir nada em troca. Por isso que ele foi elevado a santo, né? Aí pela Igreja Católica, mas aqui estamos falando do modo geral cristão, tá? Com o passar do tempo, a imagem de Nicolau ou São Nicolau foi sendo adaptada pela cultura europeia, depois pela americana, até chegar na figura moderna que conhecemos hoje. E dessa figura moderna que nós conhecemos, a caricatura comercial, ela é recente. Ah, professor Alexandre, caricatura, uma caricatura, né? Se pegar o Papai Noel daquela forma, assim, ele é até simpático, né? Se a gente pensar, assim, que a origem é do bispo, pela sua generosidade, porque ele tinha cuidado, ele tinha bondade com os mais necessitados e os pobres e não pedia nada em troca, então nós temos uma origem cristã. Cristã, tá? Que eu não estou falando de denominação A, B, C, origem cristã. Isso significa que devemos cultuar Papai Noel? Claro que não, óbvio que não. Mas também não precisamos demonizar algo que nasceu de um exemplo de caridade cristã, algo que nós fazemos, algo que nós deveríamos fazer com certa naturalidade. Somos cristãos. Não vamos demonizar o Papai Noel, sabe? Nós podemos ensinar às nossas crianças que o verdadeiro centro do Natal não é o bom velhinho, mas o Salvador que nasceu. E a cultura pop? Ah, cultura pop. É o que a gente deve pensar agora. Porque, com o tempo, a cultura vai moldando as pessoas, o entorno das pessoas, e o entorno das pessoas, nós temos as igrejas, nós temos o culto, nós temos várias modificações aí que a gente tem percebido, né? Sem apontar nada aqui. Igreja com parede preta, cultos diferentes, o tipo de música e tal. Não estou questionando aqui. E aí eu pergunto assim, e a cultura pop em relação ao Natal? Com o tempo, o Natal também virou um produto cultural. Filmes, músicas, vitrines, publicidade, Coca-Cola. Você já viu coisa mais ligada ao Natal que é a Coca-Cola? O caminhão da Coca-Cola sai
e atravessa cidades no Brasil inteiro, mostrando como é que a gente fala? Mostrando, não é a sensação, não, mostrando o clima do Natal. Como é que nós lidamos com isso? Tudo isso mistura elementos cristãos com elementos seculares. Como é que a gente lida com isso? Com discernimento, entendendo que a cultura muda, mas Cristo não muda. Não faz diferença lá no shopping você chegar, tá aquele presépio, outra coisa, ou coisas piores que a gente já viu por aí, né? Representação de Cristo, ou outras coisas assim. Eu não vou comentar aqui, não. Esse canal não é para fazer essas coisas assim. Então, a gente precisa ter discernimento desse olhar, sabe? Para a cultura pop. Nós estamos inseridos nelas. E não tem como a gente virar uma bolha e se isolar. Então, o Natal não é sobre consumir símbolos, é sobre lembrar a encarnação do Verbo, o Deus que se faz carne, que se fez carne, que é carne, habitou entre nós e trouxe luz ao mundo. Essa é a verdade. Se você usa árvore de Natal, que você comprou pronta, o que você de plástico, que você tem no seu quintal, que você trouxe com adornos, luzes, enfeites, que isso seja apenas expressão exterior de algo interior. Alegria pela vinda do Salvador. Então, para concluir, os símbolos do Natal não são mandamentos bíblicos, eles são parte da história humana, tentando celebrar um acontecimento divino. É o ser humano criando cultura relacionada a algo que está lá na Bíblia, o nascimento de Cristo, e que ele tenta simbolizar. Como psicanalista, eu percebo isso também. Então, é o ser humano culturalmente tentando celebrar um acontecimento divino. E a pergunta importante não é: essa decoração é bíblica? Não, ela não é bíblica. A pergunta é: Cristo está no centro da minha celebração? Quando eu chamo a família para se reunir, monto a árvore de Natal, coloco os presentes, tem aquele almoço ou jantar, essa celebração, Cristo está no centro da minha celebração? Se a resposta for sim, todo o resto é secundário. Todo o resto que eu citei aqui, tá? Todo o resto, porque se nesse almoço aí a família lava toda a roupa suja, então algo se perdeu aí. Então não é todo o resto, é secundário, existem essas questões. Então, vamos ter discernimento, vamos pensar assim. E eu desejo que Deus abençoe seu lar neste período de Natal. Que ele encha sua casa de luz verdadeira. Não só luz das decorações, mas a luz de Cristo. E que o Natal, para você que está aí me assistindo, seja mais do que tradição, seja encontro com a graça. Olha bem isso. Seja mais do que tradição. Tradição é cultural. Tradição não é o que faz ser um cristão verdadeiro, sim a graça. Então, se essa mensagem trouxe clareza ao seu coração, eu peço, por favor, já disse, eu não gosto muito disso, mas eu preciso começar a fazer isso. Eu peço que deixe seu like, eu peço que comente, eu peço que compartilhe com alguém, se inscreva no canal para não perder os próximos estudos. Eu já falei no outro vídeo, se você não gostar, fala assim: professor, eu não gostei, não concordo com você por causa disso. Eu vou, assim, na medida do possível, vou responder todos os comentários. Né? Eu assustei com a quantidade de comentários que eu tive em vários vídeos, assim, e olha que eu fiquei 3 meses terminando meu doutorado, escrevendo livro, com projetos de música, e eu realmente, eu via aparecendo as coisas assim, mas eu não me liguei muito, não. Mas Deus me mostrou a importância desse trabalho. Então, deixa um comentário, fala assim: professor, eu gostei, achei legal, olha, eu não sabia disso, olha, eu sabia disso, acrescenta algo mais, vamos discutir sobre isso. E toda sexta vai ter uma clareza teológica, e na terça vai ter o estudo bíblico. Eu vou dividir assim.
Mas terça-feira, agora, eu vou falar sobre as profecias que anunciaram o nascimento do Messias. Então, eu vou fazer um link com o que eu disse hoje. Hoje eu falei dos símbolos, terça-feira que vem eu vou falar do que está na Bíblia. Então, vai ser um estudo bíblico sobre as profecias que anunciaram o nascimento do Messias, o que nós comemoramos em 25 de dezembro. Tá? Fiquem com Deus, aguardo todos vocês. Terça-feira que vem, fiquem à vontade, assistam todos os outros vídeos, escrevam, comentem, deem um like. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos. Acaso ou paixão, foi soberania em doce eleição. Ruth entrou no plano da salvação, pois Deus redime a